Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Vamos continuar a nossa aula, as alianças de Deus, agora com visual novo, né, para dar uma força para a mama. E eu estava ansioso para continuar essa aula. Nós falamos na aula passada sobre a aliança davídica e como é interessante que os textos bíblicos se encaixam perfeitamente. E como é interessante a questão que as alianças apontam para o Messias, se cumprem na vida do Messias. Então vamos lá? Aqui está nessa tela o Salmo 111, versículo 5, que fala a respeito do nosso tema, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Nós já vimos isso, o salmista falando de como Deus ele é fiel, de como ele não se esquece, de como ele cumpre, né, as promessas que ele faz ali em suas alianças. E nós vimos a aliança davídica, que era uma aliança condicional, eles desobedeceram a Deus, mas houve ali uma promessa graciosa. Antes de receberem o juízo de Deus, Deus prometeu que através da semente da mulher feriria a cabeça da serpente, né? Esses dias me perguntaram o que seria ferir a cabeça da serpente. Naquela época a serpente ela era símbolo do mal. Lembrando que eu creio que Satanás possuiu a serpente, eu creio literalmente. Porém, tem algo além disso. A serpente no Egito, no Oriente daquela época, né, no Oriente Antigo, naquela região da Ásia, era símbolo do mal, a serpente. Quando alguém fosse escrever alguma coisa na literatura, ou até mesmo em suas religiões, em suas fábulas, na mitologia daquela época, o mal era representado como a serpente. Então, ferir a serpente, além de ser literalmente a destruição de Satanás, também é o fim do mal, você acabar com o mal. Então, quando fala que a semente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, significa que ela vai tirar o mal do mundo, significa que ela vai acabar com Satanás. Lembrando que o mal não é só por causa de Satanás. O mal, a primeira essência do mal no mundo é por causa do pecado do homem. Não é por causa de Satanás, é por causa do pecado do homem. Então, ferir a cabeça da serpente tem a ver com ferir Satanás, mas vai além. Vai em acabar com o mal do mundo. Ou seja, Jesus ele veio restaurar o homem para Deus. Ele veio levar o homem de volta para o jardim, por assim dizer, né? Para o seu estado de comunhão com Deus. Continuando, a aliança noética, que era uma aliança incondicional, não havia condições. Noé e a humanidade pode fazer o que for, nunca mais haverá um dilúvio. É uma aliança de preservação. Assim como a aliança do Éden, era também uma aliança de vida, porque quando Deus prometeu, fez aliança com Adão e Eva, havia ali a árvore da vida. Implicitamente, eles poderiam viver para sempre. E agora que a aliança noética também é para que o homem viva para sempre. É uma aliança de preservação, por assim dizer, né? Deus não tem prazer, ele não quer destruir a humanidade. E depois a aliança abraâmica, que também é uma aliança que tem a parte dela incondicional. Nós trabalhamos em cima disso que Paulo fala que o descendente que viria abençoar todas as nações é Cristo, né? Mais uma vez, foi uma profecia messiânica, mas ela tem também a parte física, né? A parte que era condicional, que seria ali uma aliança feita com Israel e seus descendentes físicos, né? A nação de Israel. E nós falamos também da aliança mosaica, lembrando que Jesus nascido de mulher, seria aqui a aliança adâmica, nascido da lei, que é a aliança mosaica, nascido sobre a lei, né? Debaixo da lei, ele cumpre toda a lei de Moisés, ele é o profeta maior que Moisés, é o profeta que viria posterior a Moisés, e que Deus já havia revelado, já falara a Moisés. E essa aliança mosaica é com Israel, lembrando, hein? Essa aliança foi com Israel, com a nação de Israel. É uma aliança condicional. Lembra que havia a condição deles cumprirem ali, obedecerem. Havia bênçãos
para aqueles que se eles obedecessem, maldição se eles desobedecessem. E aqui o símbolo da aliança era o sangue aspergido. Eu não falei, mas antes aqui a aliança abraâmica, só para relembrarmos que era condicional. A condição era a circuncisão. Os irmãos lembram disso? A parte condicional da aliança, né? Se não fizesse a circuncisão, eles estariam quebrando a aliança. E nós falamos da aliança davídica na aula passada. Eu quero retomar alguns pontos. Essa aliança, ela é incondicional. Ela não depende do que Davi ou a sua descendência faça. Mas Deus ele promete que sempre que o trono de Davi seria estabelecido para sempre. Que seu descendente sentaria no trono para sempre. A promessa de um filho, de um descendente que reinaria para sempre. Os autores do Novo Testamento, Pedro ali quando ele prega em Atos capítulo 2, ele explica que esse descendente é Cristo, louvado seja Deus, ele é o rei de Deus, o rei dos reis, ele é o rei que vem da semente de Jessé, descendente de Davi. E aqui o contexto da aliança davídica, que Israel estava no Egito, né? Depois saíram do Egito através de Moisés, ficaram 40 anos no deserto, receberam a aliança mosaica, a lei. Através de Josué houve a conquista de Canaã. Surgiu então o período dos juízes que governavam ali Israel. Então havia altos e baixos espiritualmente, né? Cada um fazia o que parecia reto ao seu coração. Houve muitas falhas nesse período. Vem o período dos reis, né? Saul desobedeceu e Deus levantou um rei segundo o seu coração, que foi Davi. A história muito bonita do rei Davi, muito bela. E Davi, ele é, digamos assim, o herói dos judeus até hoje. E o texto que nós lemos dessa aliança foi quando Davi já estava mais maduro, já estava reinando, e ele quis no seu coração construir para Deus uma casa, né? E Deus fala: até agora eu sempre andei em tendas, nunca ninguém construiu uma casa para mim. Você quer construir casa para mim? Eu não ando A concepção que nós temos de Deus, ela não é real, né? Deus criou o universo nele. Não é igual a nós, que criamos uma casa e entramos dentro dela. Deus criou todo o universo nele. Ou seja, todas as galáxias, tudo o universo que nós não conseguimos medir, está em Deus, não Deus no universo. Então você imagina o tamanho de Deus, né, por assim dizer, com o seu esplendor. É algo inexplicável, não queira explicar Deus. E aqui Davi fala com o profeta que quer construir a casa para o Senhor, e o Senhor responde para ele: e desde o dia em que mandei que houvera juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa, quando os teus dias forem completos. Então, ele quer construir uma casa para Deus. E Deus fala: eu que vou construir uma casa para você, filho. Né? E te faz saber... deixa eu pegar aqui para os irmãos verem. E te faz saber... Deixa eu pegar aqui... Vou pegar o roxo. Aqui. E te faz saber que o Senhor teu Deus te fará casa, quando os teus dias forem completos, e vieres a dormir com os teus pais. Então levantarei depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e confirmarei o seu trono para sempre. Então, lógico, aqui está falando sobre Salomão também, né? Salomão que constrói a casa, mas está falando de uma confirmação de um trono para sempre. E eu trouxe outros versículos do Salmo, é interessante ler, 89:2, pois disse eu, Deus falando, né? A benignidade está para sempre. A fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Isaías 55, versículo 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim,
e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Segundo Samuel 7,12, quando os teus dias forem completos, vierem a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Agora eu quero perguntar, quem é o filho de Davi? Nós vimos isso na aula passada, né? Quem que é esse filho de Davi que senta no trono para sempre? E nós falamos aqui no Evangelho de Marcos, né? O capítulo 10, versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é esse descendente, da descendência de Davi, que vem para reinar para sempre, que vem para sentar no trono de Davi. Então há uma confusão se Jesus sentou no trono de Davi ou não, nós trabalhamos sobre isso, mas nós falamos dos ofícios do Messias, que há ofícios que o Messias veio para cumprir as profecias, ofício de profeta, de sacerdote e de rei, que é o nosso interesse nessa aula. Esses ofícios são funções que foi determinada ao Cristo, ou seja, ao Messias, aquele que seria ungido como Messias, né? E o ofício de rei, que é literalmente rei, sentar ali num trono físico como rei. É falado em Hebreus sobre isso. Mais acerca do filho, Hebreus 1,8, mais acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, o autor de Hebreus cita o Salmo 45, falando que esse salmo está se referindo ao Filho, a Jesus, do trono dele que é para sempre. E Jesus também ele afirma que se assentaria no trono. Se você ler Mateus 19, 28, Jesus ele responde, em verdade vos digo que vós os que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E Jesus fala que o reino é dele, né? Jesus afirmou em Mateus 13:41, mandará o Filho do Homem, os seus anjos, os anjos é dele, que ajuntará do seu reino, o reino é dele, os anjos é dele, né? Todos os escândalos e os que praticam iniquidade. Louvado seja Deus, que aqueles que não representam, né, os cristãos que praticam iniquidade, que querem apenas envergonhar a igreja, o nome de Cristo, serão juntados e separados, né, do povo de Deus. Esse versículo fala sobre isso. Então, meus irmãos, há uma confusão na questão se Cristo é rei ou não. A teologia liberal, olha, teologia liberal é heresia. Eles dizem que os milagres não aconteceram. Eles falam desse tópico aqui, que Jesus ele só pensava que era rei, ele estava delirando, era da cabeça dele. É heresia. Se você lê algum autor, algum livro que vai para essa área, que Jesus não fez milagre, que ele não andou no mar, faz parte da teologia liberal. Todo lugar que ele entrou, a igreja foi destruída. Na Europa, né? Começou nos seminários a teologia liberal. Então foge dela. Né? Se você estuda a teologia, o seu professor tem que ser crente. Se o professor não é crente, sai daí, não vale a pena. Você tem que ser ensinado por pessoas de Deus crentes, servos de Deus. Então, a teologia liberal diz que Jesus não foi rei, que era só da cabeça dele, né? E que ficou só no passado. Alguns teólogos entendem que o reino é futuro. Seria uma teologia dos dispensacionalistas, né? Ele vai reinar sobre o mundo. Ele não se assentou no trono de Davi ainda. Quando ele voltar, que ele vai se assentar no trono de Davi. Nessa perspectiva, o trono de Davi é na terra. Aqui eu estou falando para os irmãos algumas escolas teológicas, né? Alguns tipos de pensamentos que vai influenciar na teologia. Existe a teologia da aliança, chamada teologia da aliança,
Não é essas aulas que nós estamos vendo, tá? É chamado Teologia da Aliança, é parecido com essas aulas, muito parecido, mas fala que Jesus já está reinando espiritualmente. E eu falei de uma outra aqui, perspectiva, vamos colocar aqui para os irmãos verem. Eu falei de uma outra perspectiva, a partir desse tópico aqui, em algum sentido, Jesus ele já reina em todo o universo. Né? Colossenses 1,17 fala sobre isso, nós lemos na aula passada. Em outro sentido, o reino de Deus também está presente na igreja. Isso é importante dizer. Cristo é o cabeça da igreja. Em Atos 2,30 é afirmado que ele já está no trono de Davi. E só que o trono de Davi é no céu, não é em Jerusalém, não é na terra. Essa talvez seja a confusão, né? Então, nós podemos ver o reino em algumas etapas. Em Mateus 13, a primeira etapa, por exemplo, ele conta algumas parábolas que ele fala: o reino do céu é semelhante ao grão de mostarda. Então é pequeno aí no começo dele. É a menor das sementes. Porém, ele fala também da parábola do fermento. O reino do céu é semelhante ao fermento. Você não consegue ver a sua influência. Você não consegue ver o que o fermento faz, né? A princípio. Ele fala também de um pescador que pesca peixes bons e ruins. Ele fala também de um homem que vai plantar semente, do semeador, e que ele planta a semente em 4 tipos de solo. Então parece que tem ainda uma imperfeição, parece que é pequeno, parece que é pouco notável. Mas no segundo momento da parábola, ele fala que o pão levedou totalmente. Ou seja, pode ser visto, cresceu. Ele fala da semente que virou uma árvore e que vários pássaros vêm sobre ela. Agora está grande, agora é visível. Ele fala que os peixes bons e ruins os ruins são separados dos bons. Ele fala que a semente cai em uma boa terra que dá frutos. Então, a segunda etapa do reino de Deus é quando Jesus volta na segunda vinda de Cristo para a terra. Aí o seu reino chegará em sua plenitude. O reino será completo, então, no futuro, realmente. Mas o reino já começou. Louvado seja Deus. Aqui tem alguns versículos, né? Então, o finalzinho aqui. Portanto, no sentido geral, Cristo reina sobre todo o universo. Ele que sustenta todas as coisas. O controle de todo o universo está sobre ele. O reino já está presente, sim, na igreja, nas nossas vidas. Mas haverá ainda um tempo futuro em que o reino será completamente estabelecido. E o nome do Senhor será exaltado para sempre. É muito chamado isso, teologia do já e ainda não. Ele já reina, mas não na sua plenitude. E eu quero falar agora nessa aula em especial sobre a quebra da aliança. Então eu peguei aqui alguns textos para falar sobre isso. Primeiro que eu quero dizer que Deus ele é fiel à aliança. Lembra que a aliança tem 2 partes? E vamos falar primeiro da parte de Deus. Salmo 89, 34. Acompanhe na sua Bíblia. Não quebrarei a minha aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Deuteronômio 7,9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam seus mandamentos. Meus irmãos, é muito gostoso nessa aula que nós vemos o cumprimento da aliança. Nós vemos que Deus ele cumpriu a aliança mosaica ali. Houve ali a queda, houve então a morte entra no mundo. Eles morrem espiritualmente, eles são distanciados de Deus. Você vê que Deus cumpre o que ele falou, tanto a parte de bênção como a parte de maldição. Então, cai a maldição sobre Adão e Eva e sobre toda a humanidade, sobre seus descendentes. Nós vimos que Deus foi fiel com Noé, ele cumpre a aliança, ele preserva, não haverá mais dilúvio, nós vemos o arco-íris no céu. Nós vemos que Deus foi fiel com Abraão, ele prometeu um filho e depois de anos cumpriu a sua promessa, mesmo eles sendo idosos, mesmo Sara sendo estéril, Deus é fiel, o que ele prometeu ele cumprirá. As suas alianças na vida dos homens
se cumprirão. Louvado seja Deus. Ele vai cumprir aliança conosco, com a nossa igreja, com a sua vida. E Deus não vai quebrar a sua aliança. Ele é fiel. A parte dele, ele vai cumprir. É por isso que eu fiz questão de colocar as alianças condicionais, que dependem do homem, e as incondicionais. Então, quando nós falamos de quebra da aliança, nós estamos nos referindo às alianças condicionais que tem a parte humana. Então, olha que interessante, Juízes 2:20. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Olha Jeremias 11:10. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. Eles andaram após outros deuses e os serviram. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Olha agora o outro profeta, Ezequiel, 16:59. Porque assim diz o Senhor, Deus, eu te farei como fizeste, que desprezaste o juramento, quebrando a aliança. Olha Isaías 24:5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudando os estatutos e quebrando a aliança eterna. Olha 2 Reis 18:11-12. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar a Hala e a Rabor, junto ao rio Gozã e as cidades dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transgrediram a sua aliança. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Não segundo Hebreus 8:9, agora um texto do Novo Testamento. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Meus irmãos, há muitos textos relatando que o povo transgride, não cumpre, despreza e quebra a aliança. Quando fala agora da quebra da aliança, qual aliança que foi quebrada? A aliança adâmica, a aliança noética, a abraâmica ou a aliança mosaica? Tem várias alianças. De que aliança está falando? Meus irmãos, me parece que ele está falando da aliança mosaica. Tá? Ele está falando da aliança mosaica. Essa aliança que era a aliança da lei, que era uma aliança condicional. Porém, nós lembramos que a aliança mosaica, ela também, de certa forma, de certo modo, é uma continuação da aliança abraâmica. Os irmãos lembram que na aliança abraâmica era requerido a circuncisão. E na aliança mosaica continua tendo a requisição da circuncisão. Se na época de Moisés eles não fizessem a circuncisão, eles também estariam quebrando a aliança. Então parece que, digamos assim, que a aliança é um contrato, que a aliança abraâmica tem ali uma cláusula e a mosaica é outra cláusula. Então é uma continuidade. Então, de maneira geral, está falando da aliança da lei de Moisés. Tem até alguns textos falando de estatutos, de leis que eles quebraram. Porém, lembrando que há uma continuidade também na parte condicional da aliança abraâmica. Então, quando fala de quebra de aliança, tenta lembrar a aliança mosaica, a aliança abraâmica, não a davídica, não a noética, não a adâmica. E eu queria também passar para os irmãos, eu não anotei aqui nos slides, mas você pode abrir na sua Bíblia. Olha que interessante, 2 Reis, capítulo 8:16. Está falando de um rei que vai reinar, que vai começar a reinar. E no ano 5º de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Jeosafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho do rei Josafá, rei de Judá. Era ele da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém, e andou no caminho dos reis dos reis de Israel, ou seja, os reis de Israel só fizeram caquinha, não andaram na presença do Senhor. Como também fizeram a casa de Acabe. Olha, foi um rei terrível, porque tinha por mulher a filha
de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então esse rei fez o que era mal aos olhos do Senhor e Deus queria tirá-lo do trono. Mas olha que interessante. Porém, o Senhor não quis destruir Judá por amor a Davi, por amor de Davi, seu servo, como lhe tinha falado que lhe daria para sempre uma lâmpada a ele e a seus filhos. Meus irmãos, o que eu quero mostrar aqui? A fidelidade de Deus. Mesmo tendo um descendente ruim, Deus não destruiu por amor a Davi, por amor à sua aliança, para que se cumprisse a aliança davídica. Olha que interessante. Para que se cumprisse aquilo que ele falara a Davi. Então, esse texto ele mostra como Deus ele foi conduzindo a história para que a sua aliança se cumprisse. Agora outro texto, segundo Reis 13, Hazael, rei da Síria, aliás, é segundo Reis 13, versículo 22, e Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jocás, porém o Senhor teve misericórdia deles, e se compadeceu deles, e tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão, com Isaque, com Jacó, e não quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. Então veja só, agora é outro texto, também no livro de Reis. Então os dois textos aqui estão no livro de 2 Reis, que era no período dos reis, e que um rei estava oprimindo Israel, mas que o Senhor ainda por mais um tempo preservou ali o reino, por amor à aliança abraâmica, a aliança que ele fez com Abraão, com Isaque, com Jacó. Quando fala aliança abraâmica, é a mesma que ele fez com seus filhos, né? Com Isaque e com Jacó. Então, a preservação da aliança por parte de Deus. Só que, então, também, de uma certa modo, quando fala de quebrar aliança, que fará uma nova aliança, de certo modo está falando de todas aquelas alianças que eram condicionais. Amém? Então, o povo quebrou a aliança mosaica, as alianças condicionais. A aliança foi quebrada. Se a aliança foi quebrada, ela não está mais em vigor. É um contrato que foi rasgado. Lembrando que havia um termo no contrato. Como você vai fazer um contrato, você vai comprar um carro, você assina. Aí você está pagando o carro a um termo. Se você não terminar de pagar, não pagar em dia, o carro vai ser apreendido. Em último caso, nós vamos te cobrar, nós vamos ligar, mas em último caso, o carro vai ser apreendido. Aqui no termo, também havia uma cláusula que eu já mostrei para os irmãos lá em Deuteronômio, que dizia que se eles quebrassem a aliança, eles iriam para cativeiro. Então eles foram, o Reino do Norte, o reino estava dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Acho que o pastor está dando essa aula, né? O Reino do Norte foi para cativeiro na Síria, o Reino do Sul posteriormente foi para cativeiro na Babilônia. Então o cativeiro de Deus foi devido à quebra da aliança. Isso eu quero mostrar para os irmãos, que não foi por acaso. Por eles ter quebrado a aliança, eles foram para cativeiro. E agora eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido fiel à aliança que você fez com Deus? Aliás, melhor dizendo, que Deus fez com você, porque as alianças não eram os homens que faziam com Deus, é Deus que faz com os homens. Deus fez uma aliança conosco, você tem sido fiel a ela ou você tem quebrado a aliança? Então fica essa pergunta, e para a próxima aula, Jeremias 31:31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Deus nos abençoe. Fique com Deus até a próxima aula da nova aliança. Te vejo lá, se Deus quiser.